Fala galera, saudações vascaínas, começando aqui o pós-jogo de Atlético Mineiro 2, Vasco 1, pela Copa do Brasil, jogo de ida aqui em Belo Horizonte. Eu não consegui gravar lá do estádio, quando o jogo acabou eu realmente estava um misto de sentimento assim, e eu não gosto de gravar muito com a cabeça quente para eu não falar, enfim, algumas besteiras. Talvez, pensando em algoritmo, pensando em mais visualizações, talvez seria até melhor, né? Chegar, extravasar, enfim, sair falando, aquele sentimento aflorado. Mas, enfim, eu acho que nesses momentos a gente pode acabar falando algumas coisas que a gente se arrepende depois. Mas vamos lá, vou tentar resumir aqui esse pós-jogo e tentar resumir o sentimento depois dessa derrota do Vasco hoje na Arena MRV. Eu vinha falando no pré-jogo, durante a semana, que o objetivo do Vasco era voltar vivo. O Vasco tinha que voltar vivo da Arena MRV. Se o Vasco voltasse vivo da Arena MRV, o Vasco teria chances de, no Rio de Janeiro, né, conseguir reverter a situação em São Januário, com a força de São Januário, com o estádio lotado, com a torcida impulsionando. O Vasco teria condições de reverter o jogo. Voltando vivo, o Vasco teria condições de se classificar. E o Vasco volta vivo. Esse é o lado positivo, esse é o lado bom de hoje, esse é o lado positivo de hoje. O Vasco volta para o Rio de Janeiro com chances reais de classificação, com chances de vencer o Atlético Mineiro, com chances de passar para a final da Copa do Brasil. O Vasco sai daqui com possibilidades reais de classificação. Não está nada decidido, pelo contrário, não tem nada decidido ainda. Nada mesmo, não tem nada decidido. E o Vasco tem sim condições de avançar para a final da Copa do Brasil. Mas é impossível não ter um sentimento de frustração de que poderia ser melhor. Que o Vasco poderia ter saído daqui hoje com um resultado melhor e com, enfim, eu não vou dizer classificação encaminhada, porque o Atlético Mineiro tem um time muito bom. O Atlético Mineiro tem peças muito boas. Então, mesmo se o Vasco empata ou vence hoje, o duelo estaria aberto, né, no Rio de Janeiro. Mas o Vasco poderia ter saído daqui numa situação mais confortável ou numa situação menos desconfortável, né, porque a gente vai ter que reverter esse placar no Rio de Janeiro. Mas o Vasco acabou pagando ali o preço, vamos dizer assim, pela teimosia do treinador. Eu vou ter que criticar o Rafael Paiva. Eu acho que hoje, acho que é a primeira vez desde que o Rafael Paiva foi efetivado, que começou aí essa boa fase, né? E a gente tem que saber separar as coisas. O Vasco só tá tendo um ano tranquilo, o Vasco só chegou até aqui na semifinal da Copa do Brasil, porque o Rafael Paiva conseguiu extrair desse time até mais do que esse time poderia oferecer. Mas não pode um treinador ser teimoso, não pode o treinador insistir num erro que todo mundo sabia que ia acontecer. É irresponsabilidade. Hoje, o Rafael Paiva foi irresponsável. Na minha opinião, o Rafael Paiva hoje foi irresponsável e responsável direto pela derrota do Vasco. Por que, Juninho? Por que você está falando isso? Ao escalar o Léo Pelé, ao escalar o zagueiro Léo, que não tem condições de vestir a camisa do Vasco, o Léo, cara, parece ser uma excelente pessoa, um excelente ser humano, um excelente pai de família, um excelente amigo, tudo de melhor, assim, como ser humano. Mas como zagueiro, não dá. Como zagueiro, não tem condições. Como zagueiro, eu não aguento mais o Léo Pelé. Como zagueiro, eu não aguento mais um segundo de Léo Pelé com a camisa do Vasco. Hoje o Léo Pelé pode ter comprometido a classificação do Vasco. Pode ter comprometido a classificação do Vasco, porque o Vasco abre 1-0 com o Felipe Coutinho no contra-ataque, e aí o Vasco fica numa situação confortável, vamos dizer assim, no jogo. Porra, o Vasco abre 1-0 com o Felipe Coutinho, uma boa jogada do Verratti com o Emerson Rodrigues, né? O Emerson Rodrigues toca pro Coutinho, o Coutinho faz 1-0, a gente abre 1-0 com 13 minutos. Cara, um cenário ideal pro Vasco continuar saindo no contra-ataque de forma reativa, do jeito que o Vasco até gosta de jogar. Então, assim, tava tudo encaixadinho e o Vasco tava bem no jogo. O Vasco tava bem no jogo até a primeira falha do Léo Pelé. O Vasco abre 1-0 e aí o Vasco bem no jogo, tendo ali, vamos dizer assim, o jogo sob controle. É claro que, o Galo pressionava, o Galo tentava, mas o Vasco tinha um jogo ali, entre aspas, sob controle. E aí o Léo, como a gente costuma dizer aqui, né, marcando fofo. Mais uma vez o Léo marcando fofo ali,
ele até chega primeiro na bola, mas ele não consegue afastar a bola, acaba ali na dividida, né, perdendo, a jogada prossegue e o Guilherme Arana empata o jogo. E seria, assim, fundamental o Vasco ir para o intervalo com a vantagem de 1-0. Se o Vasco vai com 1-0 para o intervalo, o jogo seria completamente diferente no segundo tempo. Mas ali, a partir do momento que o Galo consegue o gol do empate, incendeia o estádio, incendeia o time do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai para cima, vai para cima, vai para cima, vai para cima, no calor da torcida, na pressão do estádio. E aí, numa jogada ali pela esquerda, né? Uma jogada pela esquerda ali do ataque do Atlético Mineiro, o cruzamento e mais uma vez o Léo Pelé. O Léo Pelé ficou esperando a bola. O Léo Pelé ficou esperando a bola, não foi dar combate. E aí o atacante do Atlético chega antes, faz o gol e a gente vai com 2-1 ali pro intervalo. Quando a gente vai com 2-1 contra pro intervalo, o meu pensamento era contenção de danos. Cara, vamos tentar sair daqui pelo menos com esse 2-1. Não pode levar o terceiro gol. Se levar o terceiro gol, acabou. Se o Vasco sai hoje com 3-1, seria, praticamente impossível reverter em São Januário. Ainda bem, né? O Vasco conseguiu no segundo tempo suportar ali. Aliás, eu não digo nem suportar a pressão, porque, cara, o Atlético Mineiro nem pressionou no segundo tempo. Assim, o que me revolta, cara, o que me deixa, chateado, que vai me tirar o sono hoje, é que o Atlético Mineiro, em momento nenhum, sacudiu, pressionou o Vasco ali, para poder fazer 2 gols e vencer o jogo. O Vasco deu 2 gols para o Atlético Mineiro. O Léo Pelé deu 2 gols para o Atlético Mineiro. O responsável hoje, e aí eu coloco 2 responsáveis. Os 2 responsáveis hoje, ou irresponsáveis, pela derrota do Vasco, é o Léo Pelé, que falha nos 2 gols, e quem escala o Léo Pelé. O Rafael Paiva, que escala o Léo Pelé. Não tem mais condições. O Léo Pelé não tem condição, gente. Um jogo decisivo desse, o jogo mais importante do Vasco nos últimos 15 anos, sei lá, enfim. A Copa do Brasil que a gente ganhou foi em 2011, então nos últimos 13 anos. O jogo mais importante do Vasco nos últimos 13 anos. E o nosso treinador vai com o Léo Pelé de titular, tendo o João Vitor, que eu não consigo entender. O João Vitor é o melhor zagueiro do Vasco, de qualidade técnica, de velocidade. O João Vitor não pode ser reserva. A zaga tem que ser ou João Vitor e Maicon, ou João Vitor e Léo, se ele quer botar o Léo. Mas o João Vitor não pode ser reserva, não pode ser preterido. E aí ele deixa o melhor zagueiro do time no banco, entra com o Léo Pelé na zaga, e aí todo mundo esperava. Todo mundo esperava que isso fosse acontecer. Acho que ninguém esperava algo diferente do que o Léo Pelé entregando. Então, assim, eu acho que hoje essa derrota vai muito na conta aí da escalação do Léo Pelé, desse erro do Rafael Paiva. O Rafael Paiva errou ao começar o jogo com o Léo Pelé e o Vasco acaba sucumbindo aí por 2-1. Mas estamos vivos, tá? Estamos vivos. Se você me perguntar se eu acredito na classificação, eu acredito. Eu acredito. Eu acho que o Vasco tem condições de reverter em São Januário, de conseguir ganhar e levar para os pênaltis, ou até de ganhar por 2 gols de diferença. Eu acho que o confronto está bem aberto, estamos vivos e dá para passar, tá? Tem mais coisas para falar, enfim, a falta de opções que o Vasco tem, principalmente no ataque. Hoje o Alex Teixeira teve que entrar. Enfim, tem muita coisa para falar, mas eu não vou me estender muito aqui não. É isso, deixar aqui minha indignação com o Léo Pelé, com a má escolha do Rafael Paiva, mas de toda forma estamos fechados com o time e vamos tentar buscar aí no Rio de Janeiro. Tamo junto, grande abraço, saudações, até a próxima.